Eu só tinha confiança que eu ia conseguir. E o que eu conseguisse, pra mim, já era extraordinário. Aí quando eu reaprendi a andar aqui, meu Deus, foi uma festa. Mas eu reaprendi a andar ali, né? Só no... A Karina é bem importante. Então eu vou sempre precisar da Karina, até morrer. Olá, eu sou a Karina de Lima, tenho 44 anos e sou a proprietária da Clean Life, Fisioterapia e Pilates. Eu estudei na Universidade do Vale do Itajaí e a minha formação foi em 2003. Então tem 22 anos que eu sou formada fisioterapeuta. Eu sempre gostei da área da saúde. Então, eu sabia já, né, desde nova que eu gostaria de cursar alguma coisa relacionada à área da saúde, porém ainda não era, né, definido que seria a fisioterapia. Mas aos pouquinhos eu fui conhecendo um pouco mais sobre a profissão e acabei me apaixonando por conta da grandiosidade de áreas de atuação. Então, por isso que eu escolhi ser fisioterapeuta. Eu me formei, então, em 2003 e em 2005, de 2003 até 2005, eu já estava atuando, eu era sócia de uma clínica lá em Itajaí. E aí, né, como toda boa sociedade, né, tinha suas desvantagens. Então, eu acabei optando por vender a minha parte e montar o meu próprio negócio. Então, aí decidi que esse negócio seria, então, aqui em Barra Velha. Então, era uma sala pequena, porém cheia de significado, né, cheia de propósitos. Então, a gente iniciou em 2005. Foi, né, aos pouquinhos, né? Começamos numa sala pequena, com alguns boxes de eletroterapia, uma sala de avaliação, e aos pouquinhos fomos conquistando alguns planos de saúde, alguns planos também privados, né? Alguma licitação que foi feita também, eu prestava serviço para a Prefeitura de Barra Velha. Então foi aí que eu iniciei a minha trajetória como fisioterapeuta e empresária. Meu nome é Ada de Souza Neumann, né? Sou de São Paulo, Caçapava, São Paulo. E moro em Barra Velha, em agosto, dia 22 de agosto, vai fazer 17 anos. A minha visão foi assim, né? A gente começou com a clínica pequenininha, né? Era bem pequena, a Karina não tinha tantos clientes assim. E eu acompanhei todo o crescimento da clínica até hoje, né? Que é uma clínica linda, muito bonita, né? O pai dela começou a construir, acho que uns 5 meses depois que eu estava indo nela. Demorou bastante, quase 2 anos para terminar. Mas aí eu vi na inauguração, os prefeitos vieram, foi coisa bem mais bacana que ele tinha aquele, né, tinha os comes e bebes aqui, a sala toda cheia de gente. Ela, certo, mais para frente vai mostrar as fotos, né? Eu venho toda semana, 3 vezes por semana, né? Então eu sempre adorei. Lá era pequeno, tudo, mas as pessoas que lá frequentavam eram bem bacanas. A gente via coisas tristes também, principalmente com crianças, né? E a Karina sempre foi uma pessoa muito bacana, sempre. Depois a gente ficou amiga. Então, o que me levou a vir aqui foi que eu tive câncer de mama. Então, esse braço, quando eu fiz o esvaziamento, eu tenho que fazer drenagem 3 vezes por semana. Senão ele é inchado, né? O que me levou a primeira vez na Karina foi isso. E eu já fiz 2 cirurgias do quadril e fiz a fisioterapia aqui com a Karina. Fiz uma faz 2 anos, a físio eu fiz aqui, e depois esse ano, no começo do ano, eu fiz outra, também fiz a Karina. Pegando, tanto que eu já botei prótese no quadril, já botei prótese no quadril, nos joelhos. É uma doença que vai. Então eu vou sempre precisar da Karina, até morrer. Meu nome é Edna Maria Tarnowski, tenho 52 anos, eu sou natural de Joinville e estou aqui em Barra Velha há mais de quase 22 anos, mais ou menos, morando em Barra Velha. A Clean Life eu conheço a Karina já, desde a juventude, né? A gente, quando ela estava fazendo a faculdade de físio, através do meu ex-marido eu conheci a Karina e a gente tem um vínculo. Então, assim,
Eu conheci a Karina mesmo bem antes dela ser fisioterapeuta. Na época, quando eu trabalhei a primeira vez com ela, era só a Karina lá no outro endereço, né? Então era só a Karina. Olha, sempre foi assim, leve, foi tranquilo. Quando eu vim trabalhar com ela a segunda vez, a equipe que ela tinha era uma equipe boa, né? Também não tinha muitos profissionais. Na época, se eu não me engano, acho que era ela e mais 2 profissionais, não eram profissionais fixos, mas sempre foi leve, sempre foi legal, foi tranquilo. Quando ela veio para essa estrutura aqui, foi um divisor de águas para ela, né? Ela ter vindo para cá, um sonho de construir uma clínica maior, né? Ampliar, e cada vez ela evolui mais, cada vez ela tenta evoluir, expandir. Então, não, ela está sempre buscando coisas novas, né? Tanto para os pacientes como para a clínica. Tinha um paciente que ele faleceu enquanto eu estava aqui, e ele sempre, quando eu lembro assim, ele vinha, a gente sempre brincava e sempre conversava e fazia fisioterapia e sempre rindo. Então teve vários pacientes que marcaram, né? Todos eles são únicos, cada um tinha sua essência, né? Tinha vários pacientes que chegavam aqui como dissesse assim, eu nunca vou conseguir andar. Geralmente vinham pacientes que sofreram acidente de moto, muitos, né? Geralmente de moto. Tinha paciente criança, né? Com problemas. Então, tu olhava assim, não, eu não vou conseguir. Vai ser difícil. E esse acolhimento que a Karina tinha com os pacientes, e quando eles vinham, que eu também acabava acolhendo, tu via o quão diferente era, o quanto a diferença fazia no atendimento, no acolhimento, nesse carinho que tinha. Não era só uma fisioterapia, existia uma amizade, existia um companheirismo. Então, assim, existia esse acolhimento. E quando existe esse acolhimento, o tratamento ele evolui mais rápido. O que eu posso falar desses tantos anos de amizade? A Karina, olha, ela passou por muitas coisas. Como é que eu vou dizer? Ela passou por muitos processos difíceis na vida dela, tanto pessoal como profissional. E hoje eu vejo que ela cresceu muito como pessoa, como profissional. Então o que eu digo para ela? Que ela nunca desista do sonho dela. Ela sempre continue sonhando cada vez mais, que ela nunca desista. A motivação sempre foi o cuidado com as pessoas. Então, eu sempre gostei muito, porque assim, a fisioterapia te dá muito essa visão, né, de antes e depois. Tu consegue reconhecer que o teu trabalho foi feito com êxito, né? Então, atendi os pacientes, então isso sempre foi a minha motivação, de ver o resultado daquele trabalho. Eu me chamo Karina Borges dos Santos, eu tenho 38 anos e hoje eu resido em Pissarras. Eu sofri um acidente em 2009 e aí eu precisei de acompanhamento, né? E aí foi onde eu conheci a Karina e a Clean Life. Eu sofri um acidente de moto, eu tava numa bis, né? E um carro me atingiu. Eu tive fratura dos 2 punhos, quadril esquerdo e fêmur direito. Nisso, depois, né, eu acabei tendo uma lesão no joelho também direito, onde eu tive que fazer uma reconstrução óssea. O primeiro tratamento que eu precisei foi para os movimentos das mãos. Então, a Karina, na época, ia na minha casa, porque eu não conseguia. Eu ainda tinha recém-operado o quadril, então eu não sentava, ficava mais deitada. Depois eu comecei daí já então vir à clínica para fazer a recuperação do quadril e das pernas. Posso dizer que ela tratou muito mais do que o meu físico, tratou o mental. Eu vinha não só para ter né, o tratamento que eu precisava do corpo, mas o acolhimento que eu precisava nos momentos, né, difíceis. Porque eu chegava ali e encontrava uma amiga, alguém com quem eu podia conversar, desabafar, tinha apoio para tudo, né? E na época que mal conseguia caminhar, me movimentar, aquilo era uma necessidade assim, que eu tinha, e foi muito especial e marcante. Eu só tinha confiança que eu ia conseguir, e o que eu conseguisse para mim já era extraordinário.
Karina foi, além de uma profissional, ela foi uma amiga. Ela me tratou por inteira, né? Tratou mente, tratou corpo, tratou tudo que eu precisava. Ela é brilhante, ela é incrível, totalmente determinada, focada. Hoje, tudo que ela conquistou, o mérito dela, 100%, né? Todo o empenho, toda a construção, toda a jornada dela é merecedora, porque é brilhante. Eu desejo para a clínica muito sucesso, para a Karina, que Deus continue abençoando as mãos dela, né? A mente dela, para que ela possa ainda poder transformar muito mais vidas. É uma trajetória bem linda, né? Que a gente vem relembrando aí alguns casos que realmente são pessoas que marcaram muito a história da clínica, foram pessoas que estiveram por um período de tempo maior, né, em tratamento, né, pelo fato de ser pós-acidente, enfim. E vendo assim o resultado, né, desses vídeos e de toda essa trajetória que a gente vem contando aí, é muito gratificante. E então, vendo essas histórias, eu, né, tenho me emocionado bastante, porque a gente acaba recordando e revivendo, né, todo aquele tempo que não é pouco tempo, né? São 20 anos. Eu sou Edneia Aparecida Cícero Branco. Hoje eu tenho 38 anos, moro em Barra Velha. Foi em 2015 que eu sofri um acidente de moto, né? Na verdade, eu já conhecia a Karina antes, porque alguns anos anterior a minha mãe sofreu um acidente e ela que foi a fisioterapeuta. Mas em 2015, daí, a clínica já estava aqui, né, nessa estrutura. E infelizmente eu sofri esse acidente, daí eu fiz toda a minha fisioterapia, a recuperação aqui. Foi um susto, eu tava indo trabalhar de moto, né? E eu tinha acabado de descobrir uma gravidez, eu tava grávida de 8 semanas. E no retorno, na volta do meu almoço, eu tava voltando e um carro fechou a minha frente, assim. Aí eu voei pelo carro. Eu só botava a mão na perna e dizia, eu tô grávida. Fiz 3 cirurgias, coloquei aqueles ferros por fora, tive 5 transfusões de sangue, que eu tive hemorragia interna, bem grave, assim. Os médicos diziam até pra eu abortar, porque eu era nova e a minha filha podia ter nascido com alguma sequela, né? Graças a Deus ela nasceu perfeitinha. Assim que eu saí do hospital, o médico já disse, né? Edi, tu precisa fazer fisioterapia. A tua melhora só vai ser do esforço que tu vai ter do resultado da fisioterapia, porque eu saí do hospital com a perna reta, assim, dura, sem mexer nada. E os médicos achavam que eu não ia ter muita angulação, assim, muito ângulo, né, devido ao trauma, foi bem grave mesmo. E eu fiz desde que eu saí do hospital até um dia antes de eu ter a minha filha. E depois que eu tive ela, só fiquei ali uns 40 dias, voltei a fazer fisioterapia mais um período também. Foi, a Karina era minha confidente, até porque ela estava grávida também, né, só que um pouco mais tempo que eu, então uma ajudava a outra, assim, ela me ajudou muito. Ela nasceu, tava de andador, muleta, depois eu fui pra muleta também. Então, por exemplo, ela nasceu em outubro, eu consegui segurar ela sem muleta, sem apoio nenhum, só em janeiro, fevereiro, porque eu tive que reaprender a andar. Mas foi crucial, assim, o meu médico não esperou que eu ia ter o resultado que eu tive, né, que eu consegui dobrar quase 90 graus a minha perna. Era até engraçado, assim, no final, que ela tava com barrigão, a Karina, e eu com a perna dura, aí ela tinha que forçar, assim, doía horrores. Eu sempre era uma das últimas pacientes, daí eu berrava. Sou muito grata pelo trabalho que ela fez em mim, por sempre ter me ajudado ali, nunca ter desistido, até pelo fato de eu estar grávida, das limitações que eu tinha de não poder tomar remédio para medicação, né, para dor. Aí quando eu reaprendi a andar aqui, meu Deus, foi uma festa, mas eu reaprendi a andar ali, né, só no... Mas que eu voltei assim, andar sem nada, fui lá, a Lu nasceu em outubro, fui lá pelo mês de janeiro, fevereiro. Eu queria agradecer ela, né, por todo o cuidado que ela sempre teve comigo, principalmente lá em 2015, eu estava grávida e ela também estava grávida, então eu sou muito grata mesmo por ela. Eu aprendi a andar de volta aqui na clínica, foi assim um momento mágico. Um dia antes de eu ter a Lu, eu estava aqui fazendo fisioterapia.
eles diziam, Ed, a Luana vai nascer aqui. Eu falava, não. Então, um dia antes de a Lu nascer, eu tava fazendo fisioterapia, porque era muito importante para mim. 40 dias depois, eu tava aqui de novo fazendo fisioterapia. E eles sempre me trataram, principalmente a Karina, né? Sempre me tratou com muito, muito carinho, muito cuidado. Eu sempre fui super bem acolhida e super bem à vontade, assim. Então, eu não via a hora, às vezes, de estar em casa e fazer fisioterapia, porque era um lugar que eu me sentia bem, né? E pelo momento que eu tava, assim. Eu sou muito grata por ela, que Deus abençoe a vida dela, da família dela, e que ela possa ajudar muita gente, né? Eu lembro, assim, que não é fácil a vida do empreendedor. Já vou chorar. Porque a gente se sente muito sozinho muitas vezes. Então, assim, é algo que você tem que sempre estar buscando e você sempre tem que estar conquistando, né? Então, essa solidez, assim, que faz com que a gente se emociona muito, porque tem que vir da gente mesmo essa força para continuar, porque cada dia é um novo desafio. Os meus pais sempre foram os maiores incentivadores. E depois, né, o meu esposo, o Guilherme, ele é uma pessoa que sempre está do meu lado e sempre me apoia em todos os momentos, e é a pessoa que mais me incentiva hoje. Ele, não, você consegue. Sim, você consegue. Então, até esses dias eu tava falando pra ele, nossa, eu tenho que fazer tal, tal e tal coisa. Dele, não, mas você consegue. Então, assim, ouvir isso é muito bom, porque às vezes a gente, né, como eu falei antes, a gente se sente um pouco sozinho nessa vida de gestão e empreendedor. E quando a outra pessoa fala, não, mas você consegue. Então, isso já te dá um norte, e tu consegue, e realmente tu vai e consegue. Me chamo Guilherme Fagundes, eu tenho 34 anos, sou aqui de Barra Velha, moro praticamente desde quando nasci aqui na cidade. Eu e a Karina, nós estamos há uns 14 anos juntos. Nós tínhamos 3 filhos, né? Nós temos 2 filhos, que é o Luiz Felipe e a Luísa, e nós tivemos a Lívia também, que é a nossa bebezinha que está no céu, né? A nossa estrelinha. Então, a Karina, quando eu conheci ela, tinha uma clínica, né? Ela era proprietária da Clean Life já. A clínica era uma clínica muito, muito menor do que a atual. E eu fui acompanhando o dia a dia dela, como que a questão profissional, o atendimento que ela fazia com excelência, né? A seriedade dela com os pacientes. E ali eu fui vendo, ela foi demonstrando a pessoa que ela é, né? Com certeza ali ela foi me conquistando, e eu fui vendo que daria certo eu e ela um futuro juntos. E foi onde que eu vi também que ela começou a construir a clínica nova, a dedicação dela no dia a dia. E foi muito legal poder participar dessa nova clínica do lado dela. Ela tinha uma clínica, era fisioterapeuta. Hoje a Karina ela é mais madura. Ela é fisioterapeuta, ela é empresária, né? Ela é vendedora agora também. Ela é mãe, ela é esposa, e com certeza ela sabe administrar tudo isso muito bem, né? Tanto a clínica quanto a base da nossa família, ela sabe administrar muito bem. A Karina é muito competente no que faz, ela é dedicada, né? Ela, com certeza, ela tem uma nova visão de empreendedora dos últimos meses para cá, né? A Karina, em todos os anos que a gente está junto, eu nunca tinha visto ela ler um livro. Nos últimos 12 meses, eu acho que ela leu 3, 4 livros, né? Que ela está focada, ela está dedicada a mudanças aqui na clínica, né? Então, isso daí eu tô percebendo, e diariamente eu parabenizo ela por essa mudança. Ela está deixando de ser fisioterapeuta e está sendo empresária também. Eu acho que faço parte da clínica. Do sucesso da clínica, não. Eu acho que o sucesso da clínica é da Karina e de todos os profissionais que trabalharam com ela. Isso eu tenho certeza. Meu nome é Silvana, da Silva Massarolo, tenho 36 anos
e moro aqui em Barra Velha. Trabalhei por quase 2 anos aqui e aprendi muito com os profissionais, com os pacientes, né, na clínica, e amei mesmo estar aqui. Eu entrei aqui em 2020, por volta de fevereiro de 2020, e logo a gente pegou a pandemia, né? Então eu peguei a época ali bem crítica da pandemia, a gente fechou a clínica por um tempo, e depois quando abriu, daí todo um protocolo novo, né? Readaptamos toda a clínica, a doutora readaptou todos os protocolos com os pacientes, o cuidado com os pacientes, e depois recebeu os pacientes que também tinham retornado, né? Assim, todo um medo, né? De pegar também. E em 2021 também o meu marido pegou, então a gente ficou quase um mês com ele também, nesse período ele ficou internado, eu fiquei com ele também lá, né? Tive que me ausentar daqui, fiquei com ele no hospital, e daí quando voltou também, daí ele foi um paciente da clínica, né? Pra recuperar todo o pulmão, né? E foi um dos desafios bem grandes nessa parte. Então, a gente já se conhecia, né, da igreja com a Karina, então já conhecia ela e ela me chamou para trabalhar aqui. E a gente foi criando realmente uma amizade maior, né? Todo o trabalho e a amizade de se conhecer e de partilhar, né, a vida. Também no momento da pandemia, quando foi reduzido o número de pacientes, a gente ficou mais tempo juntos, né? E a Karina é bem importante. Eu vejo ela é muito profissional, né? E ao mesmo tempo humana, trabalhando com as pessoas e escutando, né, a história dos pacientes. Até hoje a gente conversa e participa, assim, uma da vida da outra. Olá, meu nome é Fábio Gustavo Bernardes, sou fisioterapeuta e sou morador aqui em Barra Velha. Comecei a trabalhar aqui na clínica Clean Life e no ano 2023 foi o ano subsequente que eu me formei, né? Então a doutora Karina, ela fez o convite de eu começar a trabalhar aqui, começar a atender os pacientes neurológicos, primeiramente, e ela abriu as portas da clínica e eu comecei a atender aqui e foi bem importante para minha carreira profissional estar trabalhando aqui. Eu aprendi muito atendendo os pacientes neurológicos, que é uma área que eu gosto, eu tenho especialização em neurologia, então atendi muitos pacientes que hoje se tornaram parte da minha vida, parte da minha família, então foi uma experiência incrível e eu tenho muita gratidão por ter passado aqui, por ter feito parte desses anos da clínica aqui, né, por ter contribuído um pouco com o meu trabalho. Eu atendi bastante pediatria aqui também, neurológica, então ver o avanço das crianças, né, que vem e não consegue nem engatinhar e sair caminhando, é muito gratificante. Eu atendi uma paciente aqui que sempre ficou para sempre assim, em nosso contato, e atendi ela por 1 ano, depois continuei atendendo domiciliar após ter saído daqui, e consegui quase fazer ela caminhar, aí depois ela foi para outra fisioterapeuta e eu tive que parar de atendê-la. E 1 semana depois ela começou a caminhar. E a mãe dela fez um vídeo e fez uma dedicatória para todos os fisioterapeutas que passaram pela vida dela, assim, né? E foi um momento que eu me emocionei bastante. Ela falou tanto de mim quanto da Karina, que a gente fez parte da vida dela, né? Então, é muito gratificante isso, quando a gente vê que o nosso trabalho pode contribuir para uma melhor qualidade de vida do paciente, é surreal, assim, é muito feliz. Eu trabalhei aqui, tinha a doutora Ana também, que é fisioterapeuta, tinha a doutora Karina e eu, né, e a Anne na recepção, que é uma querida, né, assim como todos os profissionais também. Então a gente trabalhava bem em parceria, assim, era bem livre o acesso de, tipo, tenho alguma dúvida, vou retirar com ela, vou perguntar, ainda mais que a Karina tem muito mais tempo de profissão que eu, né, então tinha alguma dúvida, perguntava para ela ou para Ana, a gente trocava figurinha, então isso era bem bacana, até eu começando na carreira e ela já tendo uma história, então era bem legal. Eu tenho muita
muito carinho e gratidão por elas também aqui, né? Então, olá, eu sou a Viviane Elise Pereira, sou fisioterapeuta e moro aqui em Barra Velha. Eu, lá no Rio Grande do Sul, eu era da área da enfermagem, né? Porque eu trabalho na área da enfermagem, já trabalhava, né, há muitos anos. Tenho uma experiência bem vasta. Eu trabalhei em hospital, eu trabalhei na saúde pública, trabalhei como socorrista do SAMU, né? Então, tem uma bagagem na enfermagem bem grande, assim. Então, na época lá, eu era concursada pública, né? Fui 12 anos concursada pública. E aí, abandonei tudo para vir trabalhar com a Karina, aqui na Clean Life. Tinha uma vida bem estável, mas aí eu resolvi arriscar, porque eu queria ir pro mundo da físio, né? Viver algo novo. E acabei parando aqui na Clean Life. Pacientes que às vezes tratam um tipo de patologia, daí daqui a pouco, alguns meses após, lesionam alguma outra coisa e voltam para a clínica, né? Porque sempre volta, porque a gente dá um bom tratamento para eles, né? Então tenta fazer o melhor que pode, né? A clínica representa tudo, né? Porque eu vivo em função da Clean Life, né? Então mudei toda a minha vida, eu mudei, né, minha rotina, mudei tudo que eu podia, né? Então eu trouxe minha família para cá, então apostando na Clean Life, né? E aí a Clean Life para mim hoje é tudo, né? Porque eu me dedico direto, né? Então todos os momentos que eu tô aqui, eu venho de manhã e volto para casa meio-dia, depois volto à tarde e saio no fim da noite. Então eu fico muitas horas aqui dentro da Clean Life. Então é a minha segunda casa, na verdade. Prazer, eu sou o Matheus, fisioterapeuta aqui da Clean Life. Sou atleta, professor de jiu-jitsu, fisioterapeuta, pai, um pouco de tudo. Eu conheci a Karina através do Gui. O Gui era cliente da nossa lanchonete da minha família lá em Pissarras, e surgiu uns anos atrás a oportunidade dela me abrir o espaço para trabalhar aqui. Aí eu trabalhei poucos meses, depois fiquei mais alguns anos só em Pissarras. E fiquei uns 4 anos trabalhando lá em Pissarras, até que voltei a trabalhar aqui, vai fazer 2 anos quase. A clínica é uma clínica muito bem estruturada, né? Ela tem uma longa história já, que faz com que tenha um fluxo de pacientes bem legal e tem um bom padrão de qualidade, tanto de equipamentos quanto até mesmo a questão de tratamento mais profissional, desde a parte de recepção até da nossa parte de fisioterapia mesmo, de botar a mão na massa. A gente é uma clínica que consegue equalizar bem desde a parte inicial do atendimento até a conclusão do atendimento e dar um bom, verdadeiro resultado para os pacientes. Assim, eu me preocupo muito com essa questão de profissionalismo e resultado. Eu sou uma pessoa bem chata nesse sentido, assim, e aqui a gente consegue ter essa boa direção. A fisioterapia, ela é desafiadora, mas o resultado de pegar uma pessoa que teve um AVC grave e fazer ela ficar de pé de novo e vê-la chorando, grata por uma coisa que para ti pode parecer simples, mas para ela foi a mudança na vida dela, é bem gratificante, assim. Mas a Clean Life foi uma mudança bem grande, assim, na minha parte profissional, de ver que dá para ter uma fisioterapia séria numa clínica bem estruturada, e a gente, graças a Deus, está com a agenda completa, faltando horários para agendar pacientes, e isso só está trazendo benefícios para a gente e assim como a clínica também. Oi, tudo bem? Eu sou a Nanda Paola, eu tenho 17 anos e eu trabalho na Clean Life já faz 3 meses. Eu estava muito nervosa porque eu achei que ia ser uma coisa bastante difícil e que eu não conseguiria entender meio que a minha função, mas é bastante prático e eu gostei bastante de lidar com o público. A gente é como uma família também, porque a gente se importa uns com os outros, a gente se preocupa como se a gente fosse uma família, assim. Cada pessoa a gente tem um tratamento especial, a gente diferencia o tratamento, não é no geral assim, meio que padronizado. A gente se importa com cada pessoa e como ela está, e enfim. Eu sinto que eu evolui bastante nessa de lidar com o público, então acrescentou bastante na vida. É uma experiência, né? É bem legal. E eu gosto de fazer parte da Clean Life e do time.
Me chamo Annelise, tenho 23 anos, sou natural de Barra Velha e trabalho aqui na Clean Life há 3 anos e meio. No meu primeiro dia, eu estava extremamente nervosa, muito mesmo. Que é aquela coisa dos primeiros dias, né? Primeiros momentos. Mas eu estive sendo acompanhada pela doutora Karina o tempo todo, então eu tinha muitas perguntas e de início eu estava com muita vergonha de perguntar, mas ela foi tão parceira que nem parecia uma chefe, parecia só uma colega. Então a coisa que mais me impressionou no primeiro dia foi esse tratamento de igual para igual. Me ajudou muito a crescer aqui. Então, o que me fez permanecer na Clean Life foi muito respeito. Foi me tratar como se eu estivesse no mesmo nível de todo mundo, e era uma coisa que infelizmente eu não estava acostumada. Então foi muito legal vir pra cá. A gente trabalha aqui de uma forma muito pacífica, consigo manter em dia os meus estudos, o meu trabalho. É um local onde a gente sente paz em estar. Não é um local que eu acordo e penso, que horror, eu vou ter que trabalhar. Eu sinto prazer de vir pra cá. É um lugar onde eu sinto bastante paz. São muitas pessoas que a gente conhece, eu conheço história de muita gente que nunca imaginei que ia escutar, a gente conhece muitas pessoas, a gente conhece muitas histórias, pessoas que vêm aqui, elas chegam de uma maneira, elas chegam tristes, elas chegam mancando, chegam do seu pior estado, e quando elas vão melhorando progressivamente, a gente vê o brilho voltar para a pessoa chega mais alegre, ela cumprimenta com mais vontade, porque ela sabe que aqui ela vai sair melhor do que ela entrou. Então, isso é um grande prazer desse trabalho. Não estou aqui porque é só o meu trabalho, eu estou aqui porque eu me importo com você. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na clínica logo no começo e me incentivou muito a ficar, porque dinheiro é uma coisa, né? Todo mundo aqui trabalha por dinheiro, a gente precisa desse dinheiro, mas também tem muita questão de consideração. Todas as pessoas que já passaram por nós são muito importantes, todas as pessoas que a gente teve o prazer de ajudar, foi realmente um prazer em ajudar. Hoje, a clínica, para mim, representa muita estabilidade e muito carinho. Eu tenho muito, muito, muito carinho. Eu sei que um dia vou sair daqui e eu sinto já tristeza com antecedência por conta disso, porque hoje eu tenho muito carinho por tudo aqui dentro. Eu tenho carinho pela chefia, tenho carinho por todas as pessoas que chegam aqui, que vêm tratar, todas as pessoas que a gente conhece, todas as histórias. Então, para mim, a clínica é um símbolo de muito carinho, verdade. O maior marco foi a nossa mudança de endereço. Começamos numa sala pequena e aos pouquinhos a gente foi, o meu pai comprou o terreno que é próximo da onde já era a clínica, e aí fomos construindo aos poucos. Foi um marco muito grande, porque não foi só a clínica que foi construída, foi um prédio onde eu resido e meus pais também residem. Acho que esse é um grande marco, ter a nossa sede própria. O nosso diferencial realmente é o acolhimento e o tratamento das pessoas, a gente ouvir as pessoas, esse é o nosso maior diferencial, e trazer com isso o resultado que ela precisa, que ela espera. A clínica, ela iniciou, era uma sala de 74 metros quadrados aproximadamente, e hoje ela tem 200 metros quadrados, então a gente consegue ter mais atendimentos, ao mesmo tempo. Então a gente tem toda essa infraestrutura para oferecer. Eu sempre fui muito forte, porém talvez eu não imaginasse que eu chegaria a 20 anos de história, Então, assim, que eu diria para a Karina lá do passado, eu diria para continuar, fazendo o que foi feito. Não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. Foram várias experiências assim maravilhosas, muitas histórias para contar. E lógico, sempre tem um perrengue ou outro, mas assim não mudaria nada e diria para a Karina de 20 anos atrás, siga que tá tudo bem. E as coisas vão acontecendo e você coloca tudo na mão de Deus
que vai dar tudo certo e realmente você confia nele e dá tudo certo. Parabéns, Karina. Com certeza você é uma mulher que evoluiu muito. Sabe que eu te admiro muito. Todas as manhãs, praticamente todos os dias eu falo o quanto eu sou orgulhoso da mãe, da empresária, da esposa. E os nossos filhos, eles têm um orgulho dessa mãe, com essa clínica. E parabéns. Muito sucesso. Nós te amamos muito.